Muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui às nossas redes sociais do Seja Barra. Você deve estar nos acompanhando pela sua internet, como fazemos aos sábados de manhã, permanentemente, dentro do contexto da evangelização infantil do Seja Barra. Nós também temos essa oportunidade aqui de conversar um pouquinho com os pais, mães, tutores, né, os responsáveis pelos pequenos, no que a gente chama de curso de pais. Então, é uma reflexão que nós propomos a todos aqueles que participam e acompanham as atividades regulares da evangelização infantil do SEJA. E quando a gente está presencial, os pequenos estão nas salas, aqui na casa, recebendo as suas orientações, com um time de evangelizadores por perto. E como estamos remotamente, essas atividades das salas estão acontecendo remotamente no meio, pelas divisões que a gente está propondo com os evangelizadores. E nesse momento a gente também tem a possibilidade de conversar um pouquinho com os pais, né? Então a gente sempre pega o mesmo tema que a gente aborda nas salas da evangelização, a parábola. Esse ano nós estamos fazendo o estudo das parábolas, ele é a mesma para todos os cursos, para todas as turmas e também para essa reflexão aqui para os pais e responsáveis. Então faremos o mesmo hoje. E a gente tenta com isso fazer com que você, pai, mãe, responsável, tutor, consiga dialogar com aquele que faz parte da evangelização à idade menor, a partir do momento em que o que essa criança está recebendo de orientação na sua sala de evangelização é exatamente a mesma coisa sobre a qual nós falaremos aqui. Evidentemente que a abordagem dos evangelizadores é uma abordagem adequada à idade, ao contexto no qual as crianças estão inseridas, né, em função da sua faixa etária e do seu grau de possibilidade de entendimento e de maturidade. E aqui a gente pode ter um diálogo um pouco mais profundo e trazer, sempre como fazemos a atenção disso, a tentativa de trazer esse conhecimento à luz do conhecimento familiar, à luz da visão daquilo como nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Então, essa é a proposta. Nós vamos fazer exatamente como fazemos todo sábado. Hoje é um texto mais curtinho e provavelmente a gente vai gastar um pouquinho menos de tempo, né, para conversar um pouquinho sobre o pensamento parabólico de Jesus em Mateus 13. É uma parábolazinha pequenininha, mas é uma parábola muito interessante. E antes, como sempre fazemos, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente vai conversar sobre parábola de Evangelho, mas para a gente já ir esquentando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu abro aleatoriamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E eu leio uma mensagem também curtinha no item 3, logo no iniciozinho, né? Kardec está falando, Bem-aventurados os aflitos, é Sermão da Montanha, né? Então, uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele no monte das bem-aventuranças, lá no norte da Galiléia, bem no norte do estado de Israel, ele reunido com a multidão a seus pés, ele cita algumas bem-aventuranças e traz à luz o fato de que essas bem-aventuranças elas só seriam realizadas a partir do momento que aqueles que estivessem ouvindo Jesus acessassem o que ele chamou de Reino dos Céus. Inclusive, como sempre, né, a gente vai falar um pouquinho do Reino dos Céus aqui. E dentre uma das bem-aventuranças, Jesus fala: Bem-aventurados os aflitos, porque é deles o Reino dos Céus. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, comenta esta bem-aventurança. E uma das coisas que ele escreve no item 3 é: Justiça dos aflitos é o tema. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ver mais mérito,
Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha a construção lúcida de Allan Kardec. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo em suas perfeições infinitas. Perdão, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Claro, Deus é todo poderoso e infinitamente perfeito. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As vicissitudes da vida, as dificuldades da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se, diz Kardec. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Vamos fazer uma prece e a gente já volta um pouquinho nesse texto. Nosso bondoso e querido Senhor Jesus Cristo, fonte do conhecimento divino sobre o qual nos debruçamos agora nessas reflexões que faremos, nosso querido e amoroso Mestre, pedimos ao Senhor, por favor, que nos abençoe ao longo dessa reflexão, ao longo dos momentos que passaremos aqui, para que a gente consiga perceber, Senhor Jesus, o espírito por trás da letra daquilo que o Senhor nos declarou e que seus evangelistas também registraram, e que Kardec tão amorosamente comentou, certamente intuído pelo Senhor e pelos seus enviados divinos e maravilhosos. A gente tenta, Mestre Jesus, fazer com que o caminho, a verdade e a vida que o Senhor nos deixou também seja o nosso caminho, a nossa verdade e se traduza na realidade da nossa vida. Mas nem sempre a gente consegue, e às vezes, em função das diversas e múltiplas questões que afetam a vida do encarnado, nós acabamos não conseguindo seguir esse caminho. Mas nós temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco. E essa certeza é tão grande que a gente pede ao Senhor, por favor, que também nesses momentos, enquanto nos reunimos em Teu nome, para discutir a Tua verdade, o Teu caminho e a Tua vida, que o Senhor nos abençoe para que isso também se transforme no nosso caminho, na nossa verdade, na nossa vida. Que nesse momento em nossos lares, em nossas casas, em nossos corações, os Teus emissários divinos achem em nós condições para que a gente possa seguir adiante. Graças a Deus. Meus irmãos, não poderíamos ter um texto de Evangelho segundo o Espiritismo mais adequado. Kardec, e a gente vai falar rapidinho aqui, Kardec fala da dificuldade que nós temos de entender a justiça. A Teodiceia, né, é o nome disso? Essa reflexão que tenta entender a justiça num mundo mal, as dificuldades que sobrevêm a muitos de forma não, numa primeira análise, não adequadamente compreensível, porque a dificuldade afeta o bom, a maldade chega no bom, a dificuldade atrapalha a vida de quem faz o bem, e por outro lado, a gente encontra o mal, o perverso, o desajustado, o malévolo prosperando, tendo felicidade, tendo menos problemas às vezes do que aqueles que tentam levar uma vida justa, ética, digna e correta. Portanto, como Kardec coloca no título desse item aqui,
Qual é a justiça por trás das aflições, né? É difícil perceber isso numa primeira análise. É porque quando a gente considera a vida da encarnação do berço ao túmulo somente, nem sempre é possível extrair desse período a percepção correta das causas que podem nos conduzir a situações de dificuldade ou conduzir alguém a situação de dificuldade. Existem causas de aflições anteriores a essa existência, apesar de produzirem efeitos nessa existência e de causarem, sim, as vicissitudes sobre as quais Kardec fala. Mas a questão é como é que a gente ultrapassa isso, que é o nosso interesse aqui. Ok, sabemos que temos dificuldades, temos questões e que há uma espécie de desigualdade de distribuição do bem e do mal que escapa à compreensão humana num primeiro momento. E diante desse contexto, nós nos vemos encarnados e tentando entender o que está acontecendo e principalmente por que algumas coisas estão acontecendo. Mas Kardec coloca a coisa de uma forma diferente. A fé no futuro, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Fé no futuro. Apesar das dificuldades, existe um futuro. E a certeza, ainda que não percebida ou sentida, mas a certeza de que esse futuro trará as possibilidades melhores, a fé nisso produz paciência. A paciência é suficiente para a gente perseverar. E a gente vai falar de fé aqui no texto que a gente vai ler. Kardec ainda continua falando que não é possível conceber um Deus que não seja soberanamente justo e bom, senão ele não seria Deus. E em função disso, as aflições pelas quais o ser humano encarnado passa, se não são justas, não vêm de Deus ou não são permitidas por Ele. E se são permitidas por Ele, devem ter alguma justiça implícita nelas. Porque Deus é soberanamente justo e bom e nada do que vem dele não o é. A questão é o quão capazes somos nós de perceber essa justiça, de compreender isso. E Jesus falava isso para pessoas que estavam debaixo de uma profunda injustiça e acompanhados também de uma enorme incompreensão. Pense num povo oprimido. Pense numa sociedade desigual. Pense em pessoas simples, agropescadores, agricultores, pastores de ovelha, que viviam lá no norte ao redor de um mar de onde tiravam seu sustento, trabalhavam na terra, trabalhavam no lago, e sobre eles estava a mão pesada de um império, o Império Romano, que quando dominava uma terra colocava uma legião, um exército, permitia que houvessem reis locais, era o caso, nesse caso um tetrarca, Herodes Antipas ou Antipas, que ficava em Cesareia Marítima, uma cidadezinha perto ali da Galileia. Era um preposto, era um idumeu, nem judeu era um idumeu, mas governava aquela região e era uma pessoa completamente rendida ao Império Romano. Portanto, fazia a vontade do Império Romano. E uma das coisas que ele fazia era colocar pesados impostos para fazer construções totalmente descabidas, construções de palácios, de lugar de jogos, circos romanos, que se utilizavam da arquitetura vinda da Grécia para deixar os romanos felizes. Esse era Herodes. Obviamente, quem pagava isso eram os impostos daqueles que trabalhavam lá, que já não tinham muito. Imagina a quantidade de impostos que tinham que pagar para sustentar todas essas extravagâncias de Herodes Antipas. Injusto. E, portanto, para eles também era o recado: olha, felizes
Sois vós que vivem debaixo da injustiça aparente das circunstâncias, porque é vosso o reino dos céus. A necessidade da fé e da paciência e essa leitura associada ao reino também pode ser depreendida, pode ser extraída do contexto que nós vamos falar aqui. Nós estamos em Mateus no capítulo 13, o texto base e origem do que a gente vai discutir hoje. Em Mateus capítulo 13, que também conversa com Lucas no capítulo 13, Jesus está lá em cima, no norte, na Galileia, e ele está em franca atividade ministerial. Está falando aos quatro ventos. Em Mateus capítulo 13, o Sermão da Montanha já aconteceu. E Jesus está falando, está falando, está falando. E nesse contexto, a gente encontra as chamadas parábolas do reino, assim identificadas, porque Jesus está ensinando o que é o reino de Deus. Eu vou só chamar a atenção no livro Boa Nova, lá no iniciozinho, capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, Jesus, logo após o seu batismo, ele está então às margens do Rio Jordão, numa região onde hoje se localiza mais ao sul. Na verdade, ali já é Jordânia, né? Divisa de Jordânia com Israel hoje. Naquela época era outra divisão sociopolítica. Jesus sai do Rio Jordão, atravessa, ele é batizado ali embaixo no Mar Morto, ou nas cercanias do Rio Jordão, sobe um pouquinho e vai até Jerusalém. É perto. Ele visita o templo em Jerusalém. Quando chega no templo, ele tem o famoso diálogo com o sumo sacerdote Anás, ou Haná, em hebraico. Ele é questionado por esse sumo sacerdote o que ele faz na cidade, e ele responde: Eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Na verdade, ele fala: Eu vim implantar o reino de Deus, o reino dos céus, no coração dos homens. Reino dos céus é tipicamente uma terminologia judaica, que não se utilizava do termo Deus nem da palavra Deus. Reino de Deus se encontra em Lucas, por exemplo. Reino dos céus se encontra em Mateus, por exemplo, que era Levi, que era judeu. Nós estamos falando exatamente da mesma coisa e Jesus falava rigorosamente da mesma coisa. Provavelmente, dependendo do seu público, Jesus em aramaico falava reino dos céus. Implantar o reino dos céus no coração dos homens, e ele é questionado, Jesus, por Anás: O que pensas tu ser isso? Fazer a vontade do pai dele, que era fazer com que as pessoas entendessem que já estava acontecendo naquele contexto a possibilidade daquelas pessoas identificarem Deus, se posicionarem diante de Deus e trazerem essa compreensão profunda do significado de Deus para suas próprias existências. Isso era a implantação do reino de Deus, ou do reino dos céus. É eu entender primeiro que Deus existe, mesmo que a minha vida pareça uma bagunça absolutamente completa. Ou que eu trabalhe igual um escravo, não tenha absolutamente nada e ande sempre sob o fio da navalha. E que mesmo fazendo parte de um povo que recebeu uma herança, perdão, uma promessa por herança divina, e que grandes antepassados afiançaram que essa promessa se cumpriria, além da primeira promessa da pertença da terra, a segunda promessa da existência de um Messias que reconstruiria o povo santo e sagrado de Deus. Era essa a expectativa de um bom judeu daquela época. Mesmo que eu tivesse lá na Galileia, pagando impostos absurdos, trabalhando de sol a sol, para conseguir, quando muito, o alimento escasso e frágil, pobre, nutricionalmente falando, porque eu não tenho condições de ter alguma coisa melhor. O pouco que eu tenho tem que ser dividido com o Império Romano, dividido com o Templo e dividido para sustentar a minha pequena família dentro do contexto da pequena comunidade que mora numa vilazinha em casas de 5, 6 metros quadrados no máximo. Ainda assim, eu tenho que acreditar que Deus existe, que Ele olha por mim e eu tenho que ter a esperança no futuro, onde provavelmente alguma coisa de bom deve acontecer. É difícil, né? É difícil. Então a percepção de Deus e da existência de um governo divino era diferente.
Era difícil de ter. E o que Jesus está fazendo era resgatando Deus. Perdão, ajeitar aqui a tela, perdão. Jesus está resgatando Deus. Ele está trazendo novamente à existência daquelas pessoas um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, compassivo. E ele está fazendo isso a partir do seu próprio contexto, da sua própria vida. Porque Jesus, como disse Kardec também em outro texto, a gente vai falar dele, é o próprio modelo, é o próprio exemplo divino. E esse modelo, esse exemplo divino crístico em Jesus, nada mais é do que uma alusão a como um ser humano, no caso dele, naquele momento encarnado, poderia compreender genuinamente a existência de Deus e, e ser feliz. Mesmo num contexto desafiador, mesmo diante de tanta injustiça, mesmo diante de tanta aflição, essa pessoa poderia ser bem-aventurada. Em Lucas 13 e em Mateus 13, Jesus está lá em cima de novo no lago e ele está falando desse reino dos céus que ele explicou para Haná ou Anás que ele ia colocar no coração dos homens. Ele está tornando as bem-aventuranças que pareciam distantes uma realidade presente. E o ingrediente que ele está colocando nesse contexto, o fermento que ele está usando nesse bolo, chama-se fé ou esperança. Mas a esperança ou a fé não é uma expectativa vazia. Eu espero que alguma coisa vai acontecer e vai melhorar. Não. As palavras usadas para significar e para traduzir fé aqui, elas significam certeza. Eu não tenho a esperança que o sol vai nascer amanhã de manhã. Ele vai nascer amanhã de manhã. Não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, se quer que eu esteja, amanhã de manhã teremos sol. Então, nesse contexto aqui, era esse o significado de fé. Eu tenho fé que o sol vai aparecer amanhã de manhã. Eu tenho fé de que o planeta Terra vai dar uma volta inteira ao redor do seu astro luz Sol ao longo desse ano. Certeza. Jesus falava, olha, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Tenham fé. Essa fé, certeza, vai acontecer. Você vai alcançar um estado de felicidade, de uma compreensão profunda da existência de Deus, do poder de Deus em atuar sobre nós e de que forma você pode se completar com esse poder de Deus, mesmo diante das aflições, injustiças, angústias pelas quais você passa. E a fé é o elemento fundamental para nos transportar a esse estágio de compreensão e a produzir em nós a felicidade da bem-aventurança. É como disse Kardec, isso obviamente era uma manifestação de algo futuro, porque é óbvio que eles não estariam plenamente felizes naquele contexto. Isso também conversa conosco. Muito difícil que a gente esteja plenamente feliz nas condições atuais do mundo em que vivemos e das encarnações que provavelmente conduzimos. A gente sabe o contexto em que nós nos encontramos, ao nosso nível de elevação, e como, na maior parte das vezes, na média nesse mundo, os espíritos mais tomaram decisões equivocadas do que acertadas, a consequência pela lei de causa e efeito é mais sofrimento do que felicidade. É mais dor e angústia do que bem-aventurança, mas a gente tem fé que vai chegar lá. E isso produz justamente a mudança necessária na mesma lei de causa e efeito. Porque o problema ele só é um efeito de uma causa daquele que se afastou de Deus e de Jesus. Basta que a gente se aproxime e a gente vai começar a produzir efeitos de boas causas. E, consequentemente, a fé nisso, ou da possibilidade disso, é que nos fará mudar o nosso comportamento e causará
causará os efeitos felizes. Essa comparação foi feita por Jesus Cristo em Mateus capítulo 13. Ele está lá em cima no lago, como eu falei, ele sai provavelmente da casa de Pedro, Simão Pedro, em Cafarnaum, se dirige até o mar da Galiléia, o lago de Genezaré, ou o lago Tiberíades, é o mesmo lago com os nomes dele, e observa aquele lago maravilhoso. E as pessoas começam a se aproximar de Jesus, porque ele já estava falando, ele já era uma pessoa conhecida, e todos queriam ouvir Jesus. E aí o que acontece? Ele fica rodeado de uma pequena multidão e é impossível falar para eles de forma adequada naquele momento, daquela forma, naquele lugar. Então se aproxima um barco. Pedro tinha um pequeno negócio de barco junto com seus colegas, Tiago e André, que eram irmãos entre si e primos de Pedro, Simão Pedro. Ele entra no barco, se afasta um pouco da margem, fica no lago e ali ele se senta e começa a falar. Está em Mateus capítulo 13, versículos 1 em diante. É muito curioso, Mateus, que é um judeu, coloca isso. Por que ele coloca isso? O que é embarcar para falar? Isso tem uma alusão claríssima. O que Mateus está dizendo é que Jesus, ele assume um papel num barco para poder dialogar e ensinar os seus. Isso conversa com a própria encarnação, com a própria ideia de encarnação. A gente, quando encarna, a gente sai do plano espiritual e assume um veículo, um corpo físico, e se lança ao mar, no palco desse contexto da nossa vida, nesse mundão de meu Deus, para seguir adiante essa viagem de barco. Olha o barco aqui que a gente faz. É como se Jesus tivesse, ao assumir um corpo e vir à Terra, ele que não precisava mais encarnar, era como se ele estivesse entrando num barco, indo numa viagem curtinha na encarnação que ele teve aqui, para ensinar a gente. Mateus 13 coloca Jesus se dirigindo até um mar, entrando num barco e ensinando. Quase uma alusão à encarnação. E ele se senta no barco. Sabe por quê? Porque os mestres de Torá, os mestres judeus, falavam sentados. Era uma posição de respeito. Ele sentava, se, se colocando sentado diante da beleza e da maravilha da Torá, mestre de Torá judeu, numa sinagoga, alguns sacerdotes no templo, ele se sentava e começava a falar. Jesus, na leitura na pena aqui de Mateus, né, no texto de Mateus, Jesus se senta no barco e começa a falar. Mateus está colocando Jesus numa posição de instrutor elevado. E ele começa a falar. A primeira coisa que ele fala aqui em Mateus 13 é a parábola da semeadura, das sementes, do semeador. Um semeador saiu a semear e ele lança as sementes num solo. Lembra disso? A gente já falou dessa parábola aqui. E ele vai falando de outras parábolas na leitura de Mateus 13. Isso também está em Lucas 13, mas a gente vai ler o texto de Mateus. E é curtinho, como eu falei, por isso que eu estou dando bastante ênfase nesse contexto, porque a gente vai usar um pouquinho desse contexto para, obviamente, entender o que Jesus estava querendo construir. Ele fala da parábola do semeador, é uma parábola que ele explica no próprio texto de Mateus 13. Depois ele fala da parábola do joio e do trigo, e aí ele chega em Mateus 13, 31, onde na pena de Mateus, na tradução da Bíblia de Jerusalém, a gente lê o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Já ouviu falar dessa parábola, não já? Onde Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda que é uma semente pequenininha e produz frutos. E no 33, Mateus 13, 33, a parábola central de hoje é: contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E acabou aí. Curtinha, né? Então Jesus compara. O que Jesus está propondo aqui é em parábolas, como ele mesmo diz na pena de Mateus no 34, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. Jesus estava fazendo comparações, analogias, metáforas
se quisermos usar uma figura de linguagem moderna, né? Comparando o reino dos céus a realidades cotidianas da vida daquelas pessoas, para que elas pudessem entender a presença de Deus diante deles. A forma de governo que eles entendiam naquela época era a monarquia. Por isso Jesus chamava de reino. Não existia o parlamentarismo, o presidencialismo. Então, se eles falassem, olha, o reino dos céus é semelhante a um presidente de uma república, não tinha nem república nem presidente. Tinha reino e rei. Então ele comparou, olha, o reino dos céus, ou seja, o governo de Deus, a soberania universal do divino Criador, é como se fosse uma mulher que pegou um fermento ou fermento que foi fermentado de uma para três partes. E, tendo sido usado fermento numa parte para três partes ou três medidas de farinha, fermentou tudo. O que Jesus está querendo dizer aqui? O reino dos céus é semelhante ao fermento. Que história é essa? E a gente tem que entender o que é o fermento. Jesus falava para judeus. Jesus falava para um grupo de pessoas que cozinhava, que assava pão, que cozia pão e que usava fermento. Então eles entenderam o que Jesus estava falando. E aí é importante só duas questões, né, para a gente seguir um pouquinho aqui. O fermento não tinha a princípio, o fermento para um judeu não era a alusão, né, ao fermento, não era uma alusão necessariamente positiva. Não era positiva. Por que não? Você deve lembrar, a gente também já falou aqui, o fermento ele tinha na tradição judaica uma visão negativa quando era associada a um evento importantíssimo dos judeus que era a Páscoa, o a Pessah. No dia 14, no mês de Nisan, do calendário judaico, o judeu começava a se preparar para essa maravilhosa e importantíssima cerimônia que tinha um caráter não só ético, social, como principalmente religioso, da lembrança do papel de Deus de libertá-los de escravidão. Olha como eles nutriam a fé, esperança, certeza. As festividades judaicas, e tinham várias, elas não eram simplesmente um momento de comes e bebes. Elas tinham um caráter religioso, verdadeiramente religioso, genuíno. Isso era nutrição da fé. Para se preparar para a Páscoa no 14 de Nisan, o judeu, nesse dia, ele tirava tudo que tinha fermento da sua casa. Inclusive, isso era feito à luz de velas, numa cerimônia no Pessah. Eles buscavam fermento e retiravam. Por quê? Porque quando os judeus, lá na alegoria no Gênesis, saiu do Egito, eles não tiveram tempo de usar fermento para fermentar a massa para fazer o pão. Lembrando que o pão era e ainda é um alimento básico e fundamental da dieta nutricional de um judeu do primeiro século. Farinha, farinha que vem do trigo, vem do milho, isso tudo tinha lá, moía farinha, eventualmente um pouquinho de azeite e o fermento. O fermento era diferente do nosso, né? A levedura biológica que a gente usa, obviamente muito mais processada, mas era com a mesma aplicação de fazer a massa crescer, dar leveza à massa. E ela depois era assada e daí se tinha o pão. Por que ele busca o fermento? Porque no Pessá, na Páscoa, o fermento representa uma impureza que precisa ser retirada daquele povo, porque lá atrás, quando eles fugiram, saíram do Egito, não deu tempo de tirar o fermento. E eles estão fazendo na Páscoa uma lembrança daquele momento da fuga do Egito. Portanto, ao falar para judeus sobre fermento, ele automaticamente era conduzido à visão não necessariamente positiva e, na verdade, negativa do significado simbólico do fermento nas suas cerimônias. E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa, ele inverte a lógica, ele está falando do reino dos céus, e ele fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha. Mas o reino dos céus não é bom?
Então, como é que ele pode ser semelhante a alguma coisa ruim ao fermento? Jesus está fazendo uma inversão de lógica. E ele fazia isso está explicado em Mateus 13:34 em diante, para chamar a atenção, para provocar no seu ouvinte um efeito emocional de surpresa, para que ele pudesse gravar a sua parábola. E com isso, ele colocar dentro da sua percepção, do seu coração, do seu entendimento, o contexto das parábolas, para que ele pudesse seguir adiante. Isso era típico de Jesus, escândalo, a hipérbole, né, na figura de linguagem de hoje, que é um exagero de narrativa. Um homem pegou 10 talentos. Talento é 13 quilos de prata. Imagina se alguém ia ter 130 quilos de prata. Não tinha. Ninguém andava nem com um talento. Mas na parábola você vê 3, 5, em terra. Então Jesus está usando uma figura de linguagem para provocar no seu ouvinte um efeito sentimental que o faria recordar da história e refletir e meditar sobre ela. Jesus está dizendo que o que ele traz aqui no reino dos céus é um fermento, mas é um fermento diferente. Qual é o fermento que era negativo? E qual é o fermento que era positivo? Qual é a interpretação ou qual é a leitura? Ou melhor, com que nutria a sua fé o judeu de modo que ele pudesse classificar este nutriente de positivo ou de negativo? O que Jesus está trazendo de diferente? O que Jesus encontrou, ou o judeu encontrava, quando ele falava de nutrição espiritual lá? A primeira coisa que ele tinha de nutrição espiritual a lei judaica, a Torá, cujo ensinamento era passado ou pelos sacerdotes no templo ou pelos rabinos nas sinagogas, muitas vezes influenciado pelos fariseus, que era um partido político religioso que cuidava do ensino. Às vezes um escriba, mas majoritariamente saduceus no templo, os sacerdotes, e os fariseus ou os rabinos nas sinagogas. Esse era o ensinamento espiritual que eles tinham. E esse ensinamento estava produzindo o que nos judeus? Fé, esperança, uma visão de futuro onde eles podiam esperar, como a gente viu no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, uma alegria. Você acha? O que Jesus encontrou lá? Jesus encontrou um povo desgastado, um povo completamente abalado, absolutamente constrangido e sem nenhuma visão de esperança legítima. Até porque grande parte dessa injustiça, desse sofrimento, dessa angústia era sentido por esse povo e provocado mesmo por esses homens que cuidavam do ensino, porque eles tinham interesses políticos e muitas vezes interesses financeiros. E as pessoas percebiam isso. E em função dessa percepção, elas não entendiam que essa nutrição espiritual que vinha deles era uma nutrição que os conduziria à esperança segura. Então, esse pão que era servido simbolicamente, claro, aqui, não era o pão que produzia fé, certeza, esperança. Mas Jesus Cristo traz um outro pão, com outro fermento. Esse é o reino dos céus. Esse sim é o reino dos céus. Ele fala que Deus é amor e que, independente das vicissitudes complexas pelas quais eles passavam, ou do jugo sobre o qual eles estavam, de um poder imperial tirano e autoritário, o reino dos céus ainda estava presente, porque Deus não tinha absolutamente nada a ver com isso. Esses que oprimiam, que dominavam, que extorquiam, que matavam, que escravizavam, não tinham absolutamente nenhuma relação com Deus de Jesus. Porque Jesus, diante disso, apesar disso, mantinha um pensamento e uma atitude completamente diferente. Pensamentos e atitudes associados a Deus. E que pensamentos e atitudes eram essas? Qual era o fermento? O que causava esperança? Amor, bondade, misericórdia e inclusão. Talvez, só para resumir, né? Amor, bondade, misericórdia e inclusão. Porque diante daquele que ofendia, daquele que maltratava, Jesus oferecia ainda mais opções
de amor, misericórdia, bondade e inclusão. Diante daquele que pecava, Jesus orientava a perdoar infinita, insondavelmente e auxiliar. Diante daquele que cometia um erro, Jesus falava: não revida o erro, não. Perdoa. Diante daquele que xingava, que ofendia, que maltratava, Jesus falava: deixa para lá. Inclusive, se essa mesma pessoa tiver em dificuldade, você leva ela para sua casa e cuida dela como se teu filho fosse. Isso é o reino dos céus. E quando você fizer isso, judeu da Galileia, quando você fizer isso, verdadeiramente, parabéns, você entrou no reino dos céus. E sabe o que você será? Bem-aventurado. E você vai experimentar a felicidade que somente aquelas pessoas que conseguem de verdade fazer isso experimentam. Porque isso vai produzir em você, espírito imortal que é, uma felicidade tão grande, porque finalmente você vai ter encontrado Deus dentro de você e igualmente naquele espírito a quem você destina esse ato de amor e misericórdia. Isso é bem-aventurança de aflito. Porque o aflito não está preocupado com a aflição que sofre, mas no bem que praticará para amenizar a aflição do próximo. E isso produz uma felicidade que provavelmente pouquíssimos de nós hoje, e muito provavelmente muito menos ainda lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás, conseguiu e conseguiram perceber. Esse é o reino dos céus. Verdadeiramente, esse é o reino dos céus que Jesus fala. E o fermento a que ele se refere não é um ensino completamente mecânico, ritualístico, externo e materialista colocado naquele contexto. Jesus, diante do pecado, não mandava oferecer sacrifício, mandava oferecer perdão, amor, outro nível, né? Diante da falta, ele não mandava revidar, ele mandava você virar outra face. Diante da escassez, ele não mandava você se apropriar e guardar, ele mandava você dividir e ter fé. É isso que está em Mateus 13. E eu gostaria de chamar a atenção de que Jesus usou também a palavra fermento com um caráter positivo e negativo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Jesus, olha outro texto, Revelação 12:9. É Jesus falando mediunicamente para João. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Satanás, o diabo, que engana todo mundo, e vir à terra, ele e seus anjos foram lançados no abismo com ele. Eu pego a palavra serpente em Revelação com caráter negativo e em Mateus 10 com caráter positivo. Essa é a utilização que encontramos em diversos momentos de Jesus se utilizando de palavras, ora num contexto positivo e ora num contexto negativo. Jesus aqui em Mateus 13, como a gente leu, usou a palavra fermento, significando o reino dos céus, portanto, num contexto positivo. E em outro contexto, Jesus Cristo falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. É por isso que ele usou a palavra fermento registrada em Mateus para falar do reino dos céus. Cuidado com o fermento dos fariseus é cuidado com o ensino que eles estão dando para vocês. Porque eles estão mais preocupados em questões externas. Você pode cumprir os 613 requisitos da lei de Maimônides e não ter sequer se aproximado da compreensão do que é o Pai Celestial. E você pode sequer ser judeu e ter tido a plena compreensão da sua potencialidade espiritual. E, portanto, está dentro do reino dos céus. É isso que Jesus faz. Jesus inaugura, portanto, a possibilidade do acesso ao reino através de uma compreensão de Deus,
de uma praxis, de um ato, de um agir no mundo em consonância com essa compreensão, e tudo isso produz o quê? Olha o Evangelho: fé, esperança. Porque quando a gente olha para esse mundo e para todas as coisas que estão acontecendo com essa compreensão, esse mundo inteiro cai na nossa frente. A gente percebe que é uma construção material. Ela é temporária, ela é provisória. Ela não pode ser capaz de nos afastar de Deus eternamente, porque a morte não significa o fim. É o que a nossa doutrina nos oferece. E aí Kardec vem no Evangelho segundo o Espiritismo e traz para a gente toda essa maravilha que é a visualização do que é o fermento de Jesus e que produz reino dos céus. Aquele mesmo reino dos céus que ele falou lá para Hanás. A verdade no coração dos homens, quer dizer, a produção de um sentimento genuinamente bom. É por isso que eles são bem-aventurados, mesmo aflitos, mesmo angustiados, menos sofrendo. Como disse Kardec, o sofrimento ele não é bom, ele é só útil, porque a reflexão acerca dele e a percepção sobre ele é que produzirá do outro lado a compreensão plena do reino dos céus. E que Deus não é isso. Deus não mata ninguém. Deus não humilha ninguém. Deus não põe ninguém para sofrer. Quem faz isso são os nossos equívocos, os nossos e dos nossos amigos, colegas, que para Jesus tem um nome muito, muito interessante. Sabe o que ele chama? Próximo. Próximo. Que também erra, por isso que precisa ser perdoado. Kardec ele fala desse sentido do fermento dos fariseus como essa doutrina, os fariseus e os saduceus, com essa doutrina com viés ideológico, e que Jesus tantas vezes condenou. A gente encontra isso em Mateus capítulo 16. Mas aqui ele está falando de um outro fermento, do fermento da fé do reino dos céus. E é esse fermento que Emmanuel comenta, e eu vou trazer aqui um texto de Emmanuel já para a gente caminhar para o encerramento. Emmanuel, ele está falando isso na psicografia de a Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, capítulo 76, com o título sugestivo, Fermento Espiritual. Olha o fermento. O que o Emmanuel fala? Fermento, na construção de Emmanuel, que é belíssima, como tudo que Emmanuel faz, o fermento é uma substância que excita outras substâncias, ou seja, ele atua sobre outras substâncias, provocando algo. Ele interfere em outras substâncias. Nesse caso, o fermento interfere numa massa de pão, de farinha, provocando aquele inchaço. O fermento é uma levedura biológica que produz gás, CO2. Ele forma pequenas bolinhas de gás dentro de uma massa compacta e isso produz a expansão dessa massa. Então a massa fica maior, ela tem a mesma massa, mas ela ocupa mais espaço, ela, portanto, tem menos densidade, ela fica mais leve, fica maior, fica mais fofa. Mas o que o fermento produz ali? Ele interfere na massa. Ele está na massa e ele produz um outro estado na própria massa. Por isso que a Emmanuel vai falar, o fermento ele produz uma interação, ele chama de excitação em alguma substância no outro. E ele fala, nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. E aí a gente tem que trazer isso para o nosso contexto de pai, mãe, filho, filha, tutelado, tutelado. Porque a gente é fermento dentro de casa. A questão é qual é a qualidade do fermento que a gente é. A nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só, diz Emmanuel. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Não é possível impedir que a nossa atitude no mundo provoque no próximo, olha a linguagem de Jesus, algum tipo de interferência. Não é possível. Uma pessoa trancafiada numa solitária, numa prisão, provoca com a sua atitude, com a sua reação, ainda que seja uma reação de nada fazer, ela provoca no outro alguma reação. Inevitavelmente. Imagina num ambiente familiar em que estamos todo dia interagindo. Fermento espiritual.
Os raios de nossa influência, aí Emmanuel é lindíssimo, quase poético. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo, adverte Emmanuel, para o bem ou para o mal. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Olha a causa e efeito e olha a responsabilidade. Emmanuel conclui assim esse texto lindo. Pensamento é fermentação espiritual. Estabelece atitudes, gera hábitos e governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Eu vou repetir. Estabelece atitudes, gera hábitos e depois governa reino, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Qual é a qualidade do fermento que nós estamos cultivando nas nossas vidas? É o fermento do reino dos céus sobre o qual se falara em Mateus 13:33? Ou é o fermento que leveda toda a massa dos fariseus? Ou é qualquer outro tipo daqueles que produz sentimentos, expressões no nosso semelhante que não os conduzirão ao reino dos céus? Aliás, qual é a fermentação ou qual é o fermento que nós estamos usando na nossa própria vida? Como é que nós estamos nutrindo nossos pensamentos, atitudes e palavras espirituais? O que que a gente está produzindo para nós? Como disse Jesus, uma medida de fermento para 3 de farinha, e a proporção não era essa, não. Ele está mais uma vez usando uma proporção, como falamos aqui, né, exagerada, para provocar mesmo o seu leitor, para ele não esquecer desse texto. Era menos de fermento para farinha, 1:10, 1:12, mais ou menos. Mas o fato é que um pouquinho de fermento só mexe na massa toda. Um pensamento do mal, a ausência de um perdãozinho pode provocar desestabilização de todo o núcleo familiar e pode comprometer encarnações. Uma palavra mal colocada no momento inoportuno pode causar um estrago danado. Uma conversa não tida com a filha que está passando por um momento de bullying pode gerar uma massa bem complicada. A ausência de diálogo com o seu marido, com a sua esposa, companheiro, companheira, interessa a orientação sexual, a cor, a raça, o gênero assumido, nada disso. Algum tipo de fermento que não vem de Jesus pode influenciar a vida alheia, tanto quanto nos influenciará. E aí, para fechar, né, ele vai produzir que tipo de sentimentos, que tipo de interferências. E tudo isso vai provocar que tipo de esperança e certeza. Será que as nossas atitudes são atitudes do bom fermento, do reino dos céus, aquele lá das bem-aventuranças? Aquele que vem de Jesus que acolhe, que perdoa, que é misericordioso, bondoso, inclusive perdoador? Ou o nosso fermento está mais para outro fermento? O que que pode se dizer de mim, né? E que a gente, diante dessa reflexão desse texto tão curtinho, mas que a gente conversou tanto, né?
consiga perceber qual é o papel do fermento que a gente está adicionando na massa dos nossos semelhantes na nossa vida. E de que forma a gente pode estar trazendo para dentro da nossa realidade uma realidade de aproximação com Cristo, ou uma realidade de afastamento com Cristo. E diante dessa realidade, o que que a gente está alimentando dentro dos nossos núcleos, principalmente familiares, né? Ou mais próximos. Então, que fique essa reflexão para nós e que a gente tente se lembrar do grande e maravilhoso Mestre quando falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele falou: Olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a um fermento. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Eu gosto do reino dos céus que é semelhante àquele pai que tinha 2 filhos. E que, independente do que os filhos fizeram ou deixaram de fazer, ele estava lá para recebê-los, amá-los e abraçá-los. Que a gente tenha a mesma postura diante dos nossos irmãos que ora estão na nossa família. E que a gente tenha essa postura com a gente mesmos, para que a gente consiga produzir o entendimento correto. E fechando com Kardec, a esperança genuína num futuro certo do bem do nosso Deus soberanamente justo e bom. Espero que você tenha gostado da reflexão, espero que ela produza em você sentimentos positivos e que esses sentimentos alimentem toda a sua semana, para que você com seus familiares se sinta muito bem e possa aproveitar dessa maravilha que é o Evangelho de Jesus, que a mim faz um bem enorme e eu espero que também faça para você. Eu vou te convidar para fechar os olhos e a gente vai fazer uma prece para encerrar a nossa reflexão. Senhor Jesus, nosso bondoso e amoroso Mestre, divino, protetor e amigo, caminho, verdade e vida, é através do teu Evangelho e por orientação da tua boca que a gente nos dirige agora às mais altas esferas celestiais e solicita que teus enviados, teus amigos estejam conosco, que nos abençoem, que nos ajudem, que nos orientem, que nos intuam e nos façam perceber a importância que tem o Evangelho, o que deve ter esse conhecimento transcendental e divino na nossa vida. Que a gente não se afaste do caminho, Mestre, mas que mesmo que a gente se afaste, que a gente rapidamente enxergue a luz que é o Evangelho que o Senhor deixou e rapidamente retorne para Ele, produzindo com as nossas próprias vidas o bom fermento do amor do próximo ao próximo e pelo próximo. E com isso produzindo em nós mesmos causas boas de efeitos bons, trazendo as bem-aventuranças para a realidade do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco e nos ajuda a fazer com que a gente fique com o Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado.